Vamos orar um pouquinho ainda, um momento de oração ainda. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, papai. Esse primeiro dia da semana, que podemos desfrutar, Senhor, da tua mesa, desfrutar, lembrar da tua obra maravilhosa. O Senhor nos incluiu na tua morte e na tua ressurreição. Louvado seja o teu nome, teu precioso nome, Senhor. Ainda te rogamos, Senhor, nessa manhã, misericórdia, Senhor. Ó, a tua bondade para conosco. O Senhor possa abrir as Escrituras para nós. O Senhor possa falar ao nosso coração. Assim como Boaz falou ao coração de Ruth. Fale ao nosso coração, Senhor. Fala ao nosso coração. Subjugue esse ambiente para o Senhor. Que o Senhor tenha total liberdade de falar conosco. Nos encorajar. Louvado seja o teu precioso nome. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então, irmãos, como prometido, né? Hoje nós vamos começar a falar sobre a importância das mulheres na vida de Jesus. Amém? Se nós fôssemos falar sobre todas as mulheres de Deus das Escrituras, ia demorar muito, ia ser muito frutável. Quem sabe lá na frente a gente pode fazer isso. Mas a gente vai tentar buscar mais do Novo Testamento, Nova Aliança, as mulheres, a importância das mulheres na vida do nosso Senhor Jesus. Amém? Só que ele mesmo tinha uma promessa para o Senhor. Ele veio por uma promessa que Deus fez a Eva, né? Vamos abrir lá para relembrar? Gênesis capítulo 3. Como nós vimos semana retrasada, né? Há duas grandes promessas no Antigo Testamento. A promessa da semente da mulher, que nós vamos ler agora, e a promessa para Abraão, que no descendente dele seriam benditas todas as famílias da terra. Por um lado, a semente, que é o nosso Senhor Jesus, o Messias, ele ia pisar na cabeça da serpente. Com a sua obra redentora, ele ia tratar com toda a parte negativa desse universo. Satanás, a morte, encravar a nossa dívida na cruz, perdoando toda a nossa dívida. O mundo, tudo foi crucificado na cruz. E por outro lado, tinha a promessa que foi dada a Abraão, que na verdade essa promessa é para o descendente. O descendente é Cristo. Quando ele morreu, ressuscitou, foi entronizado, ele recebe do Pai a promessa, que é o Espírito Santo. Ele recebe e derrama, como o Salmo 133, o óleo precioso que desce sobre a cabeça. O óleo que é o Espírito Santo desce sobre a cabeça do Senhor e ele derrama para o corpo dele. Amém. Louvado seja o Senhor. Por um lado, trata a questão negativa. Por outro lado, esse Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que Deus vai completar essa obra em nós. Aleluia! Então, que grandes promessas. Só que a gente vai agora ler Gênesis 3,15, que é a promessa da semente da mulher. Como a mulher é importante desde o começo. Por meio dela caíram, mas também por meio dela viria a promessa. Amém? Aqui ele falando com a mulher, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e a sua Eva, sua semente. Essa semente te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, essa é a promessa que ele deu para a mulher. Por isso que Satanás tem tanta raiva das mulheres, porque o Messias viria da mulher. A gente vai ver muita coisa aqui sobre a mulher, como ele tem raiva da mulher.
Só que, como eu prometi, vamos ficar na nova aliança, né? As citações da nova aliança. Vamos para Mateus. Mateus capítulo 1. Aleluia. Mateus capítulo 1, versículo de 1 a 6. Lembrando que em Lucas nós temos outra genealogia, só que essa genealogia vai até Adão. José, marido de Maria, até Adão. É uma genealogia gigante. Só que a gente quer ficar aqui na genealogia de Mateus, que começa desde Abraão, que é a genealogia real do Senhor, da realeza. Ele começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Interessante, teve 12 filhos. Por que ele não citou e gerou a Rubem, que era o primogênito? Ele cita e gerou a Judá, porque de Judá viria o rei Davi. Amém, irmãos? De Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi de Batseba, ele fala isso? O foco aqui não é Batseba. Ele fala: o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Aí vamos pular para o versículo 16, que o nosso foco aqui são as mulheres, né? Pula para o versículo 16. E Jacó gerou a José. Aqui fala, é diferente, né, dos outros, né? Ele fala: Judá gerou de Tamar. Aqui não fala José gerou de Maria, porque de Maria foi o Espírito Santo. O Espírito Santo gerou de Maria. A quem? Da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aleluia. Então, irmãos, nessa genealogia de Mateus, nós temos 5 mulheres. Por que o Espírito Santo inspirou Mateus para colocar apenas 5 mulheres? A gente tinha que fazer essa pergunta, né? A gente tem que questionar a palavra. Por que, Senhor? Lá em Lucas não tem mulher. Aqui em Mateus tem 5 mulheres. Por que essas mulheres aparecem? Por essas mulheres aparecerem, a gente vai ter que entrar nelas. Ver Tamar, ver Raabe, ver Ruth, ver a mulher de Urias e ver Maria. Aí depois a gente vai gastar um tempo, né? Não sei, pode ser que a gente consiga entrar em Tamar. Mas eu vou continuar, eu vou hoje apenas fazer um resumo do que a gente vai falar tudo, né? Tudo que a gente vai falar. Então, antes do Senhor nascer, aparece 2 mulheres importantes. Uma é Maria, lógico, a mãe de Jesus, e Isabel. E se vocês prestarem atenção, irmãos, desde o começo, lembra? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mulher de Abraão, estéril. Mulher de Isaac, estéril. Mulher de Jacó, estéril. E vai descendo, mano. Isabel era estéril. Então, grande mulher de Deus, Isabel. Aí vai descendo, né? Isabel. Depois a gente vai voltar tudo, né? Aí vem Ana, a profetisa,
que ela aguardava o Messias que viria, e ela com os olhos dela via o Messias vindo. Ana profetiza. Então, de todas essas mulheres, nós temos que tirar princípios. Temos que tirar princípios. Nós temos a sogra de Pedro. O nego tem raiva de sogra. Sogra também é bom. Sogra é uma bênção pra gente. Sogra de Pedro estava servindo o Senhor. Amém? Tem a mulher do fluxo de sangue. Eu vou só citar algumas passagens, eu vou parar e ler, que é importante. Por exemplo, agora, Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo de 1 a 3. Amém? Lembra, a gente já falou de várias mulheres aqui, né? Sogra de Pedro, mulher do fluxo de sangue. Aí tem a mulher cananeia, tem a mulher samaritana, tem a mulher pecadora. Tem várias mulheres. Aí fala bem assim, ó: aconteceu que depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles, e as mulheres ficaram cozinhando em casa. Está escrito isso? Não, né? Os 12 iam com eles. E também, olha aí, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Então essas mulheres, irmãos, que tinham sido curadas pelo Senhor de alguma enfermidade, que o Senhor tinha expulsado o demônio delas, elas tiveram uma experiência com o Senhor. Quando uma mulher tem uma experiência com o Senhor, ela segue o Senhor. E a gente vai ver aqui que, pelo que a gente lê, é até mais fiel que os homens, né? Mas vamos continuar. Aí tem a mulher do vaso de alabastro, né? Tem a Maria de Betânia. Aí tem outra passagem que eu quero parar. Mateus 27. Mateus 27, versículo 55. Amém? Amém. Isso aqui é na morte de Jesus, né? Estavam ali meia dúzia de mulher. É isso aí que está escrito? Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Quem eram essas mulheres, Jorge? Ele vai explicar. Essas mulheres eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia. Olha a fidelidade dessas mulheres. Elas não seguiram de uma hora para outra Jesus, não. Estavam seguindo ele desde a Galileia. Para quê? Só para ver Jesus e ouvir a pregação dele. Estavam seguindo Jesus para o servirem. E no outro versículo a gente viu: e para suprir o Senhor com seus bens, com as suas posses. Esse papo aí que não é para ofertar para a obra de Deus, para semear a palavra, irmãos, isso daí é conversa fiada. Essas irmãs, elas ofertavam
para o Senhor, avançar com o Evangelho. Entre elas estavam sempre ali Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Aí eu fiz aqui uma lista da tropa de elite feminina do Senhor. Jesus tinha uma tropa de elite. Olha, para na frente delas não, mano. Essas eram fiéis. Tem a Maria, mãe de Jesus. Mãe é mãe, né? E essa mãe é fiel. Maria Madalena. Essa daqui é capitã do time, né? Botou a braçadeira, sempre estava lá. Maria, mulher de Clopas, né? Clopas, que é a mãe de Tiago, o menor, e José, tia de Jesus. Rapaz, a nossa família tem que estar na nossa equipe. A nossa família, as mulheres da nossa família tem que estar seguindo o Senhor. Salomé, que é esposa de Zebedeu, mãe de Tiago maior e de João. Joana, ó Joana. Oi Joana. Joana significa Jeová é um doador gracioso. Aleluia. Essa Joana, mulher de Cus, procurador de Herodes. Então será que é só mulher pobre que seguiu o Senhor? Não, mulher de posses também seguiu o Senhor. E citou pelo nome aqui ela. E Susana, então aqui é a tropa de elite do Senhor. Sempre elas estavam sendo citadas aqui nos evangelhos. Quem quer ser aqui da tropa de elite feminina do Senhor? Levanta o braço e dá um glória a Deus. Amém. Kelly, então dá um glória a Deus e levanta o braço. Amém. Para ser da tropa de elite tem que ser fervorosa. Amém. Então vamos lá. Essas mulheres que estavam seguindo o Senhor desde a Galileia. Imagina aquele time, Marcelo, entrosado, focado. Essas mulheres foram junto para a cruz com o Senhor. Vamos lá? Lucas 23. Tem várias passagens, vou pegar só uma. Lucas 23. Versículo 55. Não, esse aqui. Não, desculpa, irmão, esse aqui é o sepulcro. Vamos para João 19. João capítulo 19. João 19. Versículo. Evangelho de João. Versículo 25. Louvado seja o Senhor. Tinha muita gente olhando de longe a crucificação do Senhor, mas tinha umas mulheres que estavam junto à cruz. Amém? Amém? A gente fala tanto da cruz, né, mano? Mas a gente sai correndo dela. Essa mulher estava junto à cruz. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Essas mulheres eu vou bater sempre na tecla, irmão, porque ninguém vai para a cruz se não segue Jesus. Essas seguiam o Senhor e elas estavam junto à cruz. E elas pararam por aí? Não. Elas continuaram seguindo o Senhor mesmo depois que ele estava morto. Elas estavam, irmãos, elas estavam no sepultamento de Jesus. Vamos lá? É Lucas 23. Lucas capítulo 23. Versículo 53. Amém? Amém? E tirando do madeiro, envolveu no lençol de linho fino e o depositou num túmulo aberto em rocha,
onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. Aleluia! As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram o segundo mandamento. Seguir no Senhor, junto à cruz na sua morte e no seu sepultamento. Pararam por aí? Não. Eu fico assim, às vezes, pensando assim, imagina, essas mulheres me seguiram toda hora, estavam comigo junto à cruz, estavam no meu sepultamento. Quer saber? Eu vou aparecer primeiro para elas. Brincadeira, tá, mamãe? Pode ser que ele tenha pesado isso. Ele apareceu para uma mulher, ele não apareceu para o homem em primeiro lugar, apareceu para uma mulher. Não se escandalize, por favor. Mateus 28. Você não tem noção, irmãos, as mulheres eram desprezadas. As mulheres eram desprezadas, irmãos. Sabe como é que era a oração do judeu? Jeová, obrigado que eu não nasci gentil, nem escravo, nem mulher. Era essa a oração do judeu. Jeová, obrigado que eu não nasci gentil, não nasci escravo, nem mulher. Olha o que Jesus fez, irmãos. Jesus veio para quebrar isso daí. Mateus 28, versículo, amém, de 1 a 10. Aleluia. No findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, capitão do time, Maria Madalena, aleluia, e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Seu aspecto era como um relâmpago, suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo não falou com esses guardas, não. Dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus. Aleluia! Até o anjo sabia que buscava Jesus. Que foi crucificado. Ele não está aqui. Aleluia! Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Lembra? Elas viram, a gente acabou de ler, como o Senhor tinha sido depositado lá. Elas viram ele envolto como uma múmia ali, naquele linho fino. Vem, vou mostrar para vocês onde ele jazia. E depois, depressa, quando elas chegaram lá, irmãos, estava só o casulo. Ninguém desfez o linho fino, não. Ali estava um casulo. O Jesus ressuscitou. Quando eles viram aquilo dali, e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, lá onde tudo começou. Ali o vereis. É como vos digo. Os discípulos só vão ver Jesus lá na Galileia. Só que vai acontecer algo antes da Galileia. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomada de medo e grande alegria. Eu não sei como é que é isso, alegria com medo, deve ser um sentimento. Alegria com medo. Correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas, aleluia, e disse: salve! Eu não vou me conter.
até a Galileia. Eu vou aparecer por vocês, já que vocês estão me buscando tanto. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Mas vocês estão me vendo agora. Olha, Senhor. Irmão, isso aqui não está escrito à toa. Olha a importância das mulheres na vida de Jesus. Elas não são uma segunda classe. Nós, como corpo de Cristo, todos nós somos a noiva de Cristo. Não é uma segunda classe, irmãos. Amém? Vamos avançar um pouquinho? Depois disso, né? O Senhor ressuscitou, o Espírito Santo desce em Pentecostes. Aí eu vou só citar, irmão, não tem como entrar. Depois a gente vai entrar de uma por uma. Tem várias mulheres, irmãos. Tem Dorcas, que as irmãs davam testemunho dela, que foi ressuscitada. Tem uma reunião de oração na casa de Maria, mãe de Marcos. Lembra quando Pedro foi solto? Tinha a casa de uma irmã que estava tendo oração, e Jesus, o Senhor, respondeu a oração delas. Uma irmã abriu a casa. Não era na casa de Pedro, não era na casa de Tiago, não, era na casa da Maria. Uma mulher estava tendo uma reunião de oração. Depois a gente tem Lídia, né? Depois a gente tem, irmãos, Priscila e Áquila. Priscila e Áquila ensinaram Apolo, um grande homem de Deus, só que estava meio ainda perdido. Aí lá vai Priscila e Áquila. Então quer dizer que a mulher é inútil no apacentamento? Não, irmãos. O casal junto tem que apacentar os outros. E como deu resultado que Apolo foi usado bastante por Senhor. Tinha uma irmã ali, ó, e um irmão apacentando Apolo. E a gente vê ali, irmãos, quando a gente vai entrar depois, Romanos capítulo 16, a lista de irmãs, que Paulo chama uma até de, eu considero ela como minha mãe, porque cuidou de mim. Que isso? Quantidade de irmãs que ele cita. A gente vê Chloe é uma irmã, ela que escreve para Paulo: olha, aqui na igreja está acontecendo isso. Irmã cheia de trepidez, cheia de discernimento espiritual. Ou você acha que aquela irmã não tinha discernimento, irmãos? Ela conseguia identificar tudo o que estava acontecendo na igreja. Uma irmã com discernimento, Chloe. Irmãos, a gente tem em 2 Timóteo, Paulo dando testemunho. Timóteo, a tua mãe Loida, aleluia, e a tua mãe Eunice, a fé delas. Paulo dando testemunho da fé da tua avó, Timóteo, a Loida, da tua mãe Eunice. E outra coisa, no capítulo 3, 14 e 15, ele fala: Timóteo, você foi ensinado desde pequeno nas sagradas letras. O pai de Timóteo era grego, irmãos. A mãe era judia. Então quem ensinou Timóteo? A mãe e a avó. Que ministério as irmãs têm! A gente vai entrar nisso, irmão, mais tarde, daqui a umas semanas aí. Estamos preparando aí umas ministrações só para irmãs, que as irmãs vão tomar frente também. Tem que tomar frente, ué. Aqui está falando que ela que ensinaram o Timóteo. As irmãs têm que ensinar os filhos, tem que ensinar as sagradas letras. Irmãos, que ministério! Susana Wesley, busca no YouTube o testemunho dessa irmã. Susana Wesley, mãe de Wesley, dos irmãos Wesley. Irmãos, ela queria servir o Senhor, aquele serviço de criação dos filhos dela. Como só usou os filhos dela, irmãos, para ganhar pessoas? Porque tinha uma irmã fervorosa e fiel diante do Senhor, que entendeu que era o ministério dela, cuidar.
Em Timóteo mesmo fala que não foi Adão que foi enganado, ele foi iludido. Eva, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, será preservada pelo seu papel de mãe. Será preservada do quê? De cair em transgressão. A mulher, ela é preservada de cair em transgressão pelo seu papel de mãe. Se ela permanecer fiel, né? Perseverando diante do Senhor. Mas a gente vai entrar nisso depois. Que ministério as irmãs têm, irmãos? Que ministério? Quem sabe Juan Davi, Moisés, Efraim não vão ser grande homem de Deus, ganhando várias pessoas para o Senhor, mas eles precisam ser ensinados, eles precisam ser cuidados. E quem vai fazer isso são as irmãs. Amém, irmãos? Amém. São as avós. A Loida ensinava Timóteo também. Amém, queridos? A gente tem também, irmãos, na carta de Filemão, uma irmã chamada Áfia. O nome dela significa frutífera. Uma irmã frutífera. E a gente tem em 2 João, o apóstolo amado, escrevendo, sabe para quem? Para uma irmã que ele chama Senhora eleita. Ele dá testemunho dos filhos dessa senhora, como eles andam na verdade. Vamos entrar nisso, vamos lá. 2 João, não tem como passar por isso aqui não. 2 João. Senhor Jesus. Aleluia. João escreve uma carta, sua segunda carta. Ele fala bem assim: o presbítero, remetente, destinatário, a senhora eleita, uma senhora, e aos seus filhos. Aí dá testemunho: a quem eu, João, amo na verdade, e não somente eu, mas também, não é só eu que dou testemunho, mas todos quanto andam na verdade e conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Por que João não escreveu para o pai desses filhos? Por quê? Eu creio que é a mãe que ensinava eles. Não sei se ela era viúva, eu só sei que é essa mãe que foi citada. Andam na verdade de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Sim, então, os irmãos dizem, é muita coisa para citar ali, a gente vai entrar depois. Mas olha isso aqui, irmãos, o apóstolo, último apóstolo vivo, dando testemunho de uma mulher. Senhora eleita, como eu fiquei sobremodo alegre de ver os teus filhos, não somente eu, mas todos que na verdade ficaram felizes de ver que eles andam na verdade. Olha o papel das irmãs, tremendo, irmãos. E aí nós temos, né, irmãos, para finalizar, a mulher coletiva, a noiva de Cristo, em Apocalipse 19.
E depois da noiva tem o casamento. A esposa de Cristo, em Apocalipse 21 e 22. Vamos ver como a gente está de tempo. Então a gente fez um resumo aí do que a gente vai falar, sei lá, em 2, 3 semanas aí. Então a gente tem aí uns 25 minutos. Lembra-te, tem 5 mulheres na genealogia de Mateus. Hoje vamos ficar só com Tamar. Amém? Então deu para entender como é que vai ser a linha do estudo? O foco nas mulheres, como elas são importantes. Mas por que o Espírito Santo citou essas mulheres? E como Tamar é importante? É a primeira a ser citada. Tem uma importância muito grande, Tamar. Vamos lá? Gênesis capítulo 38. Hoje a gente vai parar aqui. Interessante, né, irmãos? Tamar, a gente vai ver, ela se fez de prostituta. Raabe, prostituta. Ruth, amaldiçoada. A mulher de Urias, adúltera. E Maria, ela ia ser afamada de adúltera, se o anjo Gabriel intervém e dá o sonho para José. É a genealogia do Messias. Mas vamos lá, depois a gente vai entrar nisso daí. Gênesis 38. Vamos ler o capítulo inteiro, né, irmãos? Senão a gente não vai entender. 38:1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamada Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela tomou uma cananeia, né? E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Então ele estava ali, ele tomou uma cananeia. Então provavelmente Tamar uma cananeia também. Tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor. Aí o Senhor passou a mão na cabeça dele. É assim? Passou, foi o serrote. Pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita a descendência a teu irmão. Ele tinha que tomar Tamar como esposa para dar descendência para o irmão dele, o primogênito. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, deixava a semente. Qual foi a promessa que Deus fez para Eva? A tua semente. Irmãos, o Messias viria disso daqui. Olha que grande pecado que ele estava fazendo, ele não sabia. Que pecado! O Messias viria da semente, e ele pegava essa semente e jogava na terra, em vez de frutificar a semente, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também passou a mão na cabeça, Marcelo. Esse fez morrer. Morra! Então disse Judá a Tamar, sua nora. Judá deve ter pensado: rapaz, essa mulher aqui é pé frio pra caramba.
Isso daqui é mata-filho. Vou mandar ela sair fora. Só que... Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai. Eu só tenho um filho agora, né? Até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir em casa de seu pai. Só que aconteceu um negócio aqui. No correr do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá. Ele pensava: eu vou mandar Tamar sair fora, vou fazer mais filho, né? Irmãos, tinha uma promessa grandiosa que Deus fez para Abraão e a sua descendência, que vinha por Judá. Ele ia ser uma multidão de povos. E o bonitão não querendo dar descendência para Tamar, a descendência dele. Aí o Senhor: tá bom, morreu a mulher. E consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tima, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tima para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tima, pois via que Selá já era homem. Ele não está cumprindo a promessa dele. Selá era para ser meu marido, eu tenho que dar descendência. Tem que se cumprir em mim a promessa de Abraão também. E ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Interessante, né? As mulheres que cobriam o rosto eram prostitutas. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que eu o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, los deu e a possuiu. E aqui foi de primeira, papai. E ela concebeu dele, porque tinha um propósito aqui. Tinha que ser de primeira, não podia errar, mano. Levantou-se ela e se foi. Tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado, Judá disse: não encontrei. E também os homens do lugar me disseram: aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou. Ela se fez de prostituta e tomou fama de adúltera. Olha a fama que Tamar tomou. Onde é que está? Passado, tá. Pois está grávida. Então disse Judá. Eu me lembro de Davi aqui nesse negócio, né? Quando Davi foi exposto por Natã, né? Para os outros, justiça, espada. Para mim, misericórdia, Jesus, né? Tirai-a fora para que seja queimada. Só que ela tinha um coringa.
Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: olha aqui, ó, do homem de que são essas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de que esse selo, e esse cordão, e esse cajado, naquele tempo não tinha chinês não, mano, não tinha imitação não, era real o negócio. Reconheceu-os Judá e disse, ele deve ter ficado sem um pingo de sangue na hora, tremeu nas pernas. Só que ele falou: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Isso abençoou duplamente aquela mulher. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-lhe, lhe atou um fio encarnado e disse: este é o primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro. Rapaz, só naquele tempo tinha isso, nunca vi isso aqui, né? Parado. A parteira devia ficar assim, igual o goleiro. Botou o laço no menino, né? Tomando-lhe atou um fio encarnado e disse: este é o primeiro. Mas recolhendo ele a mão, saiu outro. Ela disse: como rompeste saída, e lhe chamaram guarda esse nome, irmãos, Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Então vamos começar aqui. Primeiro, por que essa vontade tão grande dela frutificar? Por que, irmãos? Ela sendo uma cananeia, com os deuses dela, ela conseguiu compreender que ela tinha sido escolhida por Deus para ser abençoada na promessa de Abraão. E ela escutou as histórias que contavam para ela. Sara, com 90 anos aí, aquela idade velhinha, seca, estéril. Deus fez um milagre. E ela... Vamos lá, que é muito importante isso daqui, para a gente entender a cabeça de Tamar. Por que ela fez tudo isso? Ela estava correndo perigo, irmãos, de ser queimada. O nome dela se fez uma prostituta e fama de adúltera. Por quê? Porque havia promessa. Ela queria tomar posse da promessa. Gênesis 18. Gênesis 18, 2 versículos só, irmãos. Versículo 10 ao 12. Amém? Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Está vendo? Fofocando. Então Abraão e Sara já eram velhos, avançado em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. O negócio é milagre, mano. Seca, nunca tinha tido mistério. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Ei, Jesus amado. Olha, poucas mulheres foram citadas nos heróis da fé. Sara foi uma, Raabe foi outra. Que mulheres! Olha a Sara aqui. Pela fé, aleluia, pela fé, também a própria Sara recebeu poder
para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O foco aqui é promessa, irmãos. Fé nas promessas. Então ela escutou a história de Sara. Ela também escutou a história de Rebeca. Só 2 versículos. Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 20 a 21. Gênesis 25, versículo 20 e 21. Amém? Amém. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Petuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher. Por quê? Porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Sara estéril, Rebeca estéril. E Raquel? Gênesis 29. Gênesis 29, versículo 31. Gênesis 29. Versículo 31. Ai, mamãe, menosprezando minha fluência no espanhol. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Um pouquinho na frente aí, capítulo 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Então, irmãos, Sara estéril, Rebeca estéril, Raquel estéril, e Deus tinha uma promessa que eles seriam Abraão seria uma multidão de nações. Então eles tinham que frutificar. Promessa. A promessa é frutificar. Realidade, estéril. Então tem que ter fé. Fé nas promessas de Deus. Fé nas promessas de Deus. Tamar, por isso que ela passou tanto perigo, porque ela tinha fé nas promessas de Deus. A nossa fé não tem, como o Tiago fala, não deve ser morta. A nossa fé tem que ser prática. Entenderam, irmãos? Se vocês verem Hebreus 11, pela fé, tudo obras, demonstrando que eles tinham fé. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E ela, Tamar, ela não sabia que ela, do ventre dela, ia proceder o rei Davi e Jesus, o rei dos reis. Havia uma promessa para a descendência de Judá. Para a gente finalizar, irmãos, para ver como Tamar é importante. Por isso que ela foi a primeira. Lembra? Mateus não citou Sara. A primeira mulher citada por Mateus foi Tamar. A grande importância dessa mulher. Gênesis 49. Lembra? As bênçãos de Jacó para os seus filhos. Aí o versículo 8 a 12. Amém? Amém. Judá, teus irmãos te louvarão,
a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Então quer dizer, o rei vai proceder dele. Judá é leãozinho da presa subsiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leoa, e como leoa, quem o despertará? O cetro da realeza, irmãos, não se arredará de Judá, nem o bastão diante de seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Olha a promessa do Messias já. E o filho, a sua jumenta, a videira mais excelente. Irmãos, ele já está fazendo aqui promessas lá para a segunda vinda de Cristo. Olha as promessas que alcançar. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Promessa para Judá. De Judá ia vir a realeza. Mais um versículo, 2 Samuel capítulo 7. Ou você, a gente às vezes lê Mateus e passa por cima daquilo tudinho. Tem que entrar na história, irmão. Como é que foi tocar? 2 Samuel 7, versículo 12 ao 16. Aqui, falando para Davi agora. Quanto teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa a meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoite de filho de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5. Por que eu estou lendo isso? Para ver como Tamar foi importante. Apocalipse 5:5. Quando João estava chorando, que ninguém conseguia abrir o livro selado. Aí ele fala bem assim, todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Ruben, é isso? Leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Capítulo 22, 16. Apocalipse 22, versículo 16. Aleluia! Glória a Deus! Palavra de Deus, irmãos. Temos que ser gratos pela palavra de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou. Eu quem? Jesus. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Para nós vermos como Tamar foi importante. Uma bênção foi dada em nome dela, como uma bênção. Ali em Ruth, capítulo, para finalizar, Ruth capítulo 4, versículo 12. Ruth capítulo 4.
Vamos ler desde o 11. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher. Quem é essa mulher, irmãos? Ruth. Que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Olha o versículo 12, irmãos. Olha essa bênção. Por favor, atenção. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Aí o versículo 18, o versículo 17: nasceu o filho de Boaz com Ruth. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Davi? Gerações de Pérez. Pérez é filho de quem? Tamar. Olha a importância dessa mulher. Ela é a primeira citada em Mateus, na genealogia do Messias, aquela promessa que Deus fez para Eva: a tua semente, a tua descendente, a tua semente esmagará a cabeça da serpente. A tua semente, Eva. Aí Deus faz a promessa para Abraão, que será uma multidão de povos. Aí Tamar impedida de frutificar, mas ela fala: eu fui escolhida por Deus para dar descendência para Judá. Eu não vou ficar parada. Pela fé eu vou tomar posse dessas promessas. Eu quero frutificar. O assunto aqui, irmãos, é semente, é frutificar. Então por que essa mulher é importante, irmãos? Vamos olhar para a fé dela. Vamos olhar para a intrepidez dela de tomar posse das promessas de Deus. Esse para mim é o foco de Tamar. Amém? Então a partir da semana que vem a gente continua. A próxima é Raabe. Se os irmãos puderem, por favor, anotem aí os versículos para os irmãos lerem. Josué capítulo 2 inteiro. Depois capítulo 6, versículo 17 a 25. Vamos lá. Já? Josué capítulo 2 inteiro. Amém? Josué capítulo 6, do versículo 17 a 25. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 30 e 31. Versículo 30 e 31. E Tiago capítulo 2, versículo 24 a 26. Irmão, leiam isso em casa. Semana que vem a gente vai entrar começando a história da importância das mulheres na vida do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Que as irmãs tomam posse das promessas que tem para vocês. Vamos orar. Pai, te entregamos essa palavra. Desperta, Senhor. Desperta nossas irmãs a ser intrépida como foi Tamar. A fé vem pelo ouvir. Ela ouviu o que aconteceu com Sara. Ela viu o que aconteceu com Rebeca. Oh, Senhor, ela viu o que aconteceu com Raquel. E ela tomou posse das promessas. Pela fé, Senhor. Concede isso para nossas irmãs. Tem tantas promessas para nossas irmãs. Que as irmãs tomem posse.
que Satanás seja calado e elas parem de escutar o que vem do mundo. As promessas que vêm do mundo para arrebentar com a vida delas, para elas enterrarem aqui as promessas que o Senhor deu para elas. Também nos desperte como essa noiva, essa mulher coletiva, a tua igreja. Desperta-nos, Senhor. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra. Que ela caia em boa terra. Esse é o nosso coração. E nós rogamos em nome de Jesus. Amém.